Jornal da Vida. E hoje em nosso editorial vamos abordar o Dia do Motorista. Data que é comemorada no dia de São Cristóvão, santo católico considerado padroeiro dos motoristas no Brasil. A cada 15 minutos, uma pessoa morre em um acidente de trânsito no Brasil. Apesar de impactante, as estatísticas já foram piores. Aos poucos, o país vem conseguindo reduzir as mortes, mas a uma velocidade distante da meta da Organização das Nações Unidas de reduzir pela metade os óbitos em uma década, entre 2011 e 2020. Os dados de maio de 2011 apontam que a ONU lançou a Década de Ação pela Segurança no Trânsito, no qual governos de todo o mundo se comprometeram a adotar medidas para prevenir esse tipo de ocorrência, que mata cerca de 1.355.000 pessoas por ano no planeta. No Brasil, ao final do ano de 2011, 43.256 pessoas perderam a vida nas ruas e nas estradas. 6 anos depois, em 2017, o número de indivíduos que morreram envolvidos em colisões e atropelamentos havia caído para 34.236, uma redução de pouco mais de 20%. Os dados oficiais são os mais atuais do Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM, do Ministério da Saúde. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, historicamente, entre as causas mais comuns de acidentes com morte estão a desatenção do motorista, o excesso de velocidade, a ingestão de álcool e a desobediência à sinalização e ultrapassagens indevidas. Cerca de 90% das colisões fatais são causadas por erro humano. É por se tratar de uma mudança de comportamento que se tornou tão difícil reduzir de fato as mortes no trânsito e atingir as metas da ONU. A combinação de álcool e direção continua fazendo vítimas, mas o peso da multa por dirigir alcoolizado e a consequente perda da CNH ao ser flagrado nessa condição em uma barreira da lei seca, por exemplo, estão tornando os motoristas um pouco mais conscientes. Mas será que o motorista brasileiro tem consciência de que está montado em uma arma quando dá a partida em seu carro, caminhão, moto, etc? Alguns sim, mas presenciamos vários que ainda não se conscientizaram disso. Vemos na cidade motoristas por vezes tidos como apressadinhos, passando em farol vermelho, não respeitando a faixa de pedestres, não tendo o mínimo de paciência com os que por vezes necessitam de mais tempo para atravessar uma via por conta do peso da idade, ou não conseguem esperar que alguém estacione o seu carro em uma vaga e por aí vai. E não são somente os motoristas de carro a cometerem isso. Vemos também motos invadindo faixas contrárias, subindo em calçadas, colocando sua vida em risco. E o pior, a do próximo também. Frequentemente estou na estrada e presencio coisas absurdas. Ultrapassagens em locais proibidos, como curvas, por exemplo, onde a visibilidade de quem vem na outra mão é praticamente nula. O limite de velocidade absurdamente ultrapassado. Falta de cinto de segurança, farol desligado, dirigindo fazendo uso de celular e por aí vai. E quando estes, por fim, são pegos em alguma fiscalização, as blitz, aí o discurso está pronto. Estou correndo porque minha mãe está internada, porque tem uma reunião e se não for irei perder o emprego. O farol está desligado porque saí com pressa para esses compromissos apertados. Estava no celular porque minha filha está passando mal. São inúmeras desculpas que certa vez, em conversa com um conhecido da Polícia Rodoviária, esse me informou que são as mais criativas possíveis. Acontece que pode até ser que a pessoa esteja com um problema, mas agindo de tal forma, pode, além de causar um acidente, se machucar ou pior, matar alguém. O problema que ele tinha passa a ser
pequeno perto do que pode acontecer. Você que está ouvindo sabe, por exemplo, qual o valor de uma multa por ultrapassar em faixa contínua? São mais de R$ 1.400. Isso mesmo. Você paga uma prestação de um carro aí em torno de R$ 500, R$ 600, um carro popular, e corre o risco de ter que desembolsar algo 2, 3 vezes mais por um ato de extrema irresponsabilidade cometido para ganhar alguns segundos do seu tempo. Devemos zelar pela nossa segurança e pelo do próximo. Tempos atrás, não muito tempo atrás, um querido amigo do meu ciclo de conhecidos, saindo do trabalho, após dar expediente a noite inteira, voltando para casa, próximo à ABB aqui em Passos, foi surpreendido por um veículo na contramão e, sem tempo de reação, perdeu sua vida. Com pouco mais de 40 anos de idade, deixando esposa e 2 filhas. Tudo, ao que indica, por uma falha do outro, e não dele. Quem não se lembra do caso? O sargento do Corpo de Bombeiros que trabalhava aqui em Passos, Alessandro, que após anos vivendo para salvar a vida do próximo, perdeu a sua numa das ocorrências que os profissionais daquela corporação mais atuam. Será que teremos ainda muitos casos como esses para nos entristecer e nos chocar? As leis de trânsito estão aí e são severas. Precisam ser seguidas. Afinal de contas, elas foram criadas para a nossa proteção. Mas não poderia terminar esse editorial sem comentar sobre o mais grave de tudo. Além da falta de atenção, a manutenção do veículo mal feita, tem aquele que entra no carro para matar ou morrer, ou matar e morrer. O motorista alcoolizado. Estudos comprovam que após ingerir bebidas alcoólicas, o tempo de reação cai a níveis baixíssimos, fazendo com que uma frenagem seja atrasada, um desvio retardado e por aí vai. Este que se diz motorista, na realidade é um assassino. Infelizmente, ainda ouvimos alguns dizerem que quando bebem dirigem melhor, que ficam mais atentos, mais espertos. Mas como mais atentos se os níveis de atenção cientificamente comprovados caem? Seria esse sentimento de que o alcoolizado dirige melhor já um indicativo que sua consciência não está boa? Para a molecada de hoje que está começando a dirigir, procurem dar o exemplo. Vocês têm um acesso enorme a informações. Leiam, estudem, vejam as consequências da direção perigosa. Não queiram presenciar ou fazer parte das cenas que nós da imprensa, e o doutor que está aqui conosco hoje também vai comentar sobre isso, acabamos por ter acesso. É extremamente chocante. Vemos coisas que nos arrepiam e por vezes tiram o nosso sono. Ao motorista que está ouvindo esse editorial, pense mais um pouco. Analise o que você ainda quer viver e ver. E agora, tire o pé do acelerador. Não faça essa ultrapassagem. Não fure esse sinal vermelho. Você que vai sair, verifique as condições de seu veículo. E também seja mais educado, mais calmo e mais paciente com o próximo. E infelizmente, para terminar este editorial, enquanto eu o lia, pessoas morreram no trânsito do Brasil. Pensem nisso. Jornal da Vida.